A Aluminox parabeniza Mococa pelos seus 169 anos, cidade hospitaleira com grandes oportunidades criadas pelo seu povo valente e trabalhador. Continuaremos fornecendo equipamentos com alta tecnologia em aços e diversas ligas. Cada projeto realizado reflete o compromisso com a qualidade e a excelência que construímos juntos ao longo desses anos. Parabéns, Mococa, juntos por uma cidade melhor. São os votos da Aluminox, equipamentos industriais, na rua José Oleto 580, no Distrito Industrial 2, em Mococa. O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico, responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados. O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Vai pegar a estrada no feriado prolongado? Então veja a importância de realizar uma manutenção preventiva no veículo. Vamos acompanhar os destaques do futebol desta semana. Confira a previsão para esta sexta-feira em toda a região. Anvisa decide pela exigência e retenção da receita na venda de canetas usadas para o emagrecimento. Veja o que abre e fecha neste feriado. O TVD Notícias fala ainda sobre o uso de celular. Você aí de casa consegue ficar sem? Tem ainda as principais notícias policiais em nossa região. Começa agora mais uma edição do TVD Notícias. TVD Notícias, apoio cultural, Unimed Mococa, Vale Imperial Eventos, Mega Fair Segurança Eletrônica, Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola. Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar em sua companhia. E eu peço licença agora para entrar em sua casa e compartilhar o que foi notícia na região. Pesquisa aponta que o brasileiro passa em média cerca de 5 horas na tela do celular. E eu acredito que você aí de casa discordou disso. Porque parece, é claro, que passamos muito mais tempo junto ao aparelho, não é mesmo? Pois é, mas você se considera viciado em celular? Deixei a bancada do nosso telejornal para ir às ruas e descobrir se nossa população se considera viciada nessa tecnologia. Pequeno, mas ágil, e quase ninguém consegue ficar sem ele. De jeito nenhum. Minha vida é o telefone, eu dependo dele para tudo. Tanto por conta dos meus filhos, tanto do meu trabalho, e assim, sem o celular a gente não faz nada. Não tem como. Uma escola liga, tudo é o celular, você vai pagar uma conta no celular. Lotérica tem 1000 pessoas na tua frente, o celular é mais prático, você paga em 1 minuto. Então, para mim, o celular é tudo. Pra mim também é essencial. Nossa, não fico sem celular de jeito nenhum. Você vai sair de casa, a primeira coisa que você pega é o celular. É a chave, é a bolsa e o celular, o óculos. O celular se tornou uma ferramenta indispensável no dia a dia de muitas pessoas. Afinal, hoje a funcionalidade dessa tecnologia vai muito além das tradicionais ligações. Ele carrega praticamente uma vida inteira dentro desta tela minúscula. Hoje eu não consigo viver mais sem o celular. Porque o celular para mim hoje, ele se tornou uma ferramenta de trabalho. No meu celular eu tenho fluxo de caixa, eu tenho as câmeras, eu tenho os sistemas, tudo nosso. Porque hoje todos os comércios nossos são automatizados. Então é tudo controlado pelo celular. Então assim, ele se tornou uma ferramenta muito importante no meu dia a dia. O celular realmente mudou a forma como vivemos e interagimos, tornando-se uma parte integral da vida moderna.
Por outro lado, o uso excessivo pode ter impactos negativos. Bom, quando o uso do celular ele passa do limite, é onde a gente perde a rotina, né? Então eu deixo de fazer as minhas atividades do dia a dia, acabo me isolando, atrapalha até a rotina do nosso trabalho, né? Do convívio com o familiar, e isso causa prejuízo social, cognitivo, de aprendizado e difere entre criança, adolescente e adulto. Então, se a gente for pensar numa escala de níveis, existem prejuízos para cada faixa etária, quando a gente usa em excesso. Segundo dados do IBGE, até agosto de 2024, mais de 163 milhões de brasileiros possuíam um aparelho. Não é à toa que o Brasil é um dos países com maior número de usuários de smartphones do mundo, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Uma outra pesquisa apontou ainda que por aqui ficamos em média 5 horas por dia no celular, e tem gente que fica ainda mais. 24 por 48. Tipo assim, se eu fosse ficar sem ele, como é que eu posso te dizer? É meio complicado, porque tudo hoje é sobre o celular, né? Você vai num banco, você vai pagar uma conta, você vai na farmácia, você vai abastecer, tudo celular. Até falar nisso, eu tô até com o meu na mão, não sai dele. Um vício que tem nome: nomofobia, medo irracional de estar sem o celular. Um termo que foi inventado em 2009 no Reino Unido e que, embora pareça estranho, é muito mais comum do que parece na realidade. Bom, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, a gente acaba trocando um pouquinho a questão da realidade e do virtual. Se eu passo muito tempo em contato com as telas, na rede social, eu começo a viver só naquela perspectiva do virtual. E muitas vezes o que eu vejo não é o que está acontecendo de fato, né? Se a gente for pensar na rede social, o que a gente posta na rede social? Só o que a gente quer, coisas boas. Fotos legais, fotos bonitas, isso acaba gerando prejuízo emocional, de autoestima, ansiedade, depressão e acho que também a distração, né? Quando alguém está conversando com a gente está no telefone, quando a gente está dirigindo, a gente está no telefone, e isso acaba atrapalhando em todos os aspectos, até de relacionamento, né? Quando a gente está num barzinho com alguém, conversando, a gente fica o tempo todo no celular. Mas será que existe um jeito de usar com consciência, sem cair nas armadilhas desse vício, que até parece uma epidemia? Meu sobrinho, tia, já pegou óculos, já pegou o celular? Aonde você vai, você tem que levar o celular. Já cheguei a pagar 2 pedágios, que eu estava vindo, né, para Mococa, morando em Pirassununga, voltar para trás, pagar o pedágio de novo, dando retorno porque deixei meu celular. Voltei para trás por conta do celular. Eu acho que o que fazer, a primeira coisa é criar uma rotina e colocar hábitos saudáveis, que é coisa melhor do que a gente conversar e conviver pessoalmente com as pessoas. Então, fazer uma caminhada, ler um livro, né? Eu acho que conviver com as pessoas, prestar mais atenção no pessoal. O virtual ele é bom, ajuda bastante, mas não pode ficar o tempo todo nisso. Porque já pensou se acontece alguma coisa e a gente fica sem a tecnologia, ou o nosso celular desliga, acaba a bateria, a gente não se sente angustiado? Então, acho que a gente tem que fazer essas trocas. E vamos conferir como fica o clima para a nossa região nesta sexta-feira. Olá para você aí de casa, agora você confere a previsão do tempo desta sexta-feira, 18 de abril, aqui no TVD Notícias. Começamos por Mococa, interior de São Paulo, onde o dia será de tempo instável. O sol aparece entre nuvens com pancadas de chuva a partir do final da manhã e trovoadas no período da tarde. A temperatura varia entre 21 e 29 graus. Em Arceburgo, Minas Gerais, o cenário é semelhante. O sol surge pela manhã, mas as nuvens ganham força ao longo do dia, com chuva fraca prevista para a tarde e também à noite. A mínima de 18 e máxima de 27 graus. Já em São José do Rio Pardo, a sexta-feira começa com sol e algumas nuvens. Há possibilidade de chuva passageira durante o dia, mas à noite o tempo segue estável com o céu mais carregado de nuvens. Temperaturas entre 20 e 29 graus. E fechando com um milagre em Minas Gerais, o céu permanece parcialmente nublado desde cedo, com pancadas de chuva previstas a partir do finalzinho da manhã, que se estendem pela tarde e também à noite. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. E hoje quem participa conosco da previsão do tempo é o Júnior Sanqueta, lá de Arceburgo, que fez um registro dessa semana de pesca que foi liberado lá para o pessoal fazer a pesca na Semana Santa.
E você aí de casa participe também, envie sua foto ou seu vídeo para a nossa redação. Será um prazer ter você aqui conosco. O telefone 359-9191-7843. E fique atento às mudanças no tempo, evite sair durante as tempestades e para mais informações continue com a gente aqui no TVD Notícias. Eu sou Brenda Fernandes e volto a qualquer momento com mais atualizações. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-bola esportivo, desta vez aí trazendo os resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que 9 jogos movimentaram o meio de semana. Ceará 2, Vasco 1, Botafogo 2, São Paulo 2. O Sport perdeu para o Bragantino em casa por 1-0. Já o Internacional também perdeu para o Palmeiras, né, por 1-0. E o Mirassol, hein, quem diria, fez 4-1 no Grêmio. O Flamengo também fez 6-0, não tomou conhecimento do Juventude e ganhou de 6-0 no Maracanã. Já o Vitória venceu o Fortaleza por 2-1 e o Santos bateu em casa o Atlético Mineiro. Olha só, vale ressaltar que Cruzeiro e Bahia se enfrentam, tá, nesta quinta-feira para fechar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma passagem rapidinha aqui em alguns tópicos. São Paulo e Botafogo empataram em 2-1 em jogo bastante agitado e de golaços, hein? O jogo aconteceu no Rio de Janeiro. A partida aconteceu lá no Newton Santos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Ferreirinha e André Silva para o São Paulo e Savarino e Igor Jesus fizeram para o Botafogo. Já o meu Palmeiras venceu o Internacional por 1-0 no Beira-Rio. Facundo Torres foi o nome do jogo e fez o gol da vitória palmeirense. Esta é a quinta vitória seguida aí do time do Abel Ferreira, que bacana. E o Fluminense aí bateu o Corinthians na Neoquímica Arena e segue 100% com o Renato Gaúcho. René fez um golaço de fora da área e o John Arias ampliou de pênalti. O Santos dominou o Atlético Mineiro e venceu na Vila Belmiro, mas a lesão aí, novamente, do menino Ney preocupa a equipe santista, viu? O Santos se frustrou mais uma vez com a lesão de Neymar, mas venceu o Atlético Mineiro por 2-0 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do líder Flamengo. Flamengo não teve dó do Juventude e colocou 6-0 no time aí do Juventude. Olha só, o nome do jogo, é claro, foi Arrascaeta, né? Que o uruguaio deu 2 assistências e marcou o último gol, fechando o placar. E a classificação, momentaneamente, ficou assim. Flamengo é o primeiro com 10 pontos, tá? Com o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas tem um saldo de gol de 9, enquanto o Palmeiras tem apenas 5. Fluminense tem 9 pontos, Ceará, Bragantino 7, Vasco, Juventude 6, Mirassol, Internacional, Botafogo e Fortaleza 5, Santos, Corinthians, Vitória e Cruzeiro com 4, e olha só, Grêmio, Bahia com 3, Atlético Mineiro 2 e o Sport Recife é o lanterna com apenas 1 ponto. Olha só, um grande abraço a vocês. Na próxima segunda traremos mais notícia aí da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá! No próximo bloco, Anvisa decide pela exigência e retenção da receita na venda das canetas usadas para o emagrecimento. E vamos conferir ainda o que abre e fecha nesta sexta-feira. E o Supermercado Alvorada apresenta as ofertas para o seu final de semana, para a sua Páscoa. Lembrando que nesta sexta-feira não estaremos atendendo e o sábado será normal até às 20 horas nas 2 lojas. E lembrando que na próxima segunda-feira estaremos atendendo até a 1 da tarde. Final de semana feliz, final de semana com variedade e economia é aqui no Supermercado Alvorada. Você vai reunir a família, vai reunir os amigos para aquela Páscoa maravilhosa e abençoada.
abençoada. Então vamos com o Supermercado Alvorada, que tem oferta certinha para esta ocasião. Uma Páscoa abençoada com fartura, com coisa boa, com união e paz é aqui no Supermercado Alvorada. Sábado atenderemos normalmente, sexta estaremos aí fechados e na segunda a gente estará atendendo até às 13 horas. É o Supermercado Alvorada, que é o gigante dos preços baixos. Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help, ar-condicionado automotivo e agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help, ar-condicionado automotivo e agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 19 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. E a Anvisa decidiu que a venda das famosas canetas com o Ozempic, entre outras marcas, exigirá a retenção da receita. A medida aconteceu após a divulgação da carta do Conselho Federal de Medicina, onde os médicos defendem a necessidade de um controle maior na prescrição destes produtos. 1 hora por dia, pelo menos 6 vezes na semana de academia. Dieta balanceada. Esses são alguns dos cuidados básicos que Adalberto segue para manter o corpo e a saúde em dia. É um conjunto de fatores, né? Tem atividade física, a qual eu me dedico já há muito tempo, desde sempre eu treino, eu pratico alguma coisa. Alimentação, eu procuro não exagerar em nada, não sou muito preocupado com não coma isso, não coma aquilo, mas tem alguma coisinha que você sabe que tem que tirar. 6 vezes por semana eu estou na academia, 1 horinha, 1h30 por dia, algo bem dentro de um padrão normal. Eu tento ser o mais normal possível. E nessa luta contra a balança, nem todo mundo quer seguir o caminho das pedras. Por isso, uma caneta vem fazendo sucesso entre os brasileiros, prometendo resultados com uma perca de até 17% de massa corporal. Embora o produto custe uma fortuna, ele vem sendo muito procurado por quem quer emagrecer rápido. Desenvolvidos para o tratamento de diabetes, o medicamento, que possui como princípio ativo a semaglutida, virou uma febre para a redução de medidas, após as especulações sobre o uso entre os famosos com este objetivo. O Ozempic ele foi aprovado pela Anvisa para tratar pacientes diabéticos e portadores de obesidade, chegando a uma dose até 1 miligrama, a dose máxima. E o Wegovy, que é o mesmo componente, mas muda a molécula, então a gente consegue uma dose até 2,4 para tratar pacientes com obesidade. Tem agora no mercado, que logo vai chegar no Brasil, o Mounjaro, que é o tirzepatida, que também promete aí no tratamento anti-obesidade, tem tido bons resultados, mas a grande questão é o uso racional e um acompanhamento individualizado. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu que será obrigatória a retenção da receita para a venda de medicamentos como o Ozempic, Mounjaro, Saxenda e similares, que hoje são popularmente usados para a perda de peso. Até então, essas canetas,
elas eram, vamos falar assim, você não precisava reter a receita, a pessoa poderia, né, ter mais facilidade em adquirir. A partir de agora vai existir um controle maior sobre isso, né? Então, tanto a farmácia quanto o Estado vai ter um controle melhor sobre esse consumo, né? Inclusive o paciente, ele para ter acesso a essa caneta agora, ele vai ter que ter um receituário médico indicando esse uso. Não muda nada em questão de tratamento, né? A pessoa que faz um tratamento com esses produtos, ela vai continuar fazendo. A única diferença é que o médico que indicou o uso, ele vai ter que fornecer receituário para essa pessoa adquirir esse medicamento. A medida, que foi tomada após a divulgação de uma carta do Conselho Federal de Medicina, onde os médicos defendem a necessidade de um controle maior na prescrição destes produtos, passa a ter validade 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Ela traz ainda uma alteração na Resolução Colegiada 471 de 2021, que dispõe, entre outras coisas, a prescrição e controle de medicamentos. Os médicos já alertavam, né, o Conselho de Medicina já alertava a importância de ser um uso racional desses medicamentos, dessas canetas, né, para a população, e agora veio a aprovação da Anvisa, tem 60 dias para entrar em vigor, e é uma medicação controlada, então ela vai ter uma validade de 30 dias. E aí eu também quero reforçar para a população, a automedicação ela tem os seus riscos. Todo emagrecimento, eu até falo, a gente vê muita moda por aí, né? Dieta restritiva, tira o carboidrato, a dieta do ovo, e não tem jeito, esse paciente vai ter reganho. Eu sempre reforço, a gente precisa entender o que a gente come, a importância dos macronutrientes, né? Do carboidrato, da proteína, da gordura, e quando a gente entende o porquê, né? Dietas restritivas não vai dar certo, vai acabar com a sua imunidade, vai acabar com o seu emocional, né? E a chance de você ter reganho depois é muito maior. Então, não façam isso com vocês. Nos próximos dias, a Priscila vai iniciar o consumo do Ozempic, em busca de reduzir medidas. Porém, ela já sabe, vai precisar da indicação médica. Já ouvi falar, né, deles e eu passei pelo médico, nutricionistas, né, que eles me indicaram para estar ajudando no meu processo de emagrecimento. Eu espero que facilite um pouco, né, a dificuldade que todo mundo tem, né, de emagrecer em questão de dietas, de tudo, né. A promessa é que vai ajudar nesse fator, né, em questão de não precisar tanto de dieta. Óbvio que a gente tem que ter uma reeducação alimentar, mas aí já vai facilitar um pouco mais, né? Vamos conferir o que abre e fecha nesse feriado, nesta sexta-feira. As agências bancárias não terão atendimento presencial nesta sexta-feira e também na segunda, dia 21. O Pix pode ser feito normalmente e funciona 24 horas todos os dias e feriados. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, boletos e contas de consumo, energia, telefone, água, entre outros, que vencerem nos dias sem compensação, poderão ser pagos sem acréscimos no próximo dia útil, 22 de abril, em locais onde não há feriado estadual ou municipal e também ponto facultativo. A população também tem a opção de antecipar o pagamento. A Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e UPA continuam funcionando 24 horas todos os dias da semana. De acordo com 5 comerciários, na sexta-feira, comércio varejista, supermercado, congêneres alimentícios e shopping permanecerão fechados. Dia 21, feriado de Tiradentes, o comércio varejista permanecerá fechado. Supermercado e congêneres alimentícios aberto das 8 às 13. Shopping e comércio varejista e congêneres aberto das 9 às 21 horas. O sábado será funcionamento normal. E você aí de casa, tem alguma sugestão de reportagem? Quer falar sobre a sua rua ou compartilhar algo peculiar? Entre em contato com o TVD Notícias através do telefone 19 3094 1411. 19 3094 1411. Será um prazer contar com a sua participação. A seguir, vai pegar a estrada no feriado prolongado? Então veja a importância de realizar uma manutenção preventiva no veículo. E tem ainda as principais ocorrências policiais na nossa região. Voltamos já já.
Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti, especializada em tratamentos de cálculos renais e agora com um novo equipamento para cirurgia de próstata e tumor de bexiga, que é o bisturi bipolar, imagem da próstata aumentada de volume, iniciada os cortes da próstata. O novo aparelho bisturi bipolar faz os cortes do tecido prostático e cauteriza ao mesmo tempo, diminuindo o sangramento durante a cirurgia. E no pós-operatório, além do tempo de internação, o paciente pode receber alta no mesmo dia, ficar internado de 12 a 24 horas, diminuindo ainda os riscos de infecções, gastos hospitalares, podendo operar grandes sem necessidade de cirurgia aberta. Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti. Telefone 3656-2838 ou 3665-7402. Mês de aniversário Camelo Pneus. Venha comemorar e aproveite. Pneu Aro 13, 229. Pneus Aro 14, 249. Pneu Aro 15, 279. E pneu Aro 16, 289. Alinhamento e balanceamento, R$ 99,00. Super troca de óleo, R$ 129. Combo de correia dentada, R$ 299. Venha para Camelo Pneus comemorar conosco. Lojas em Mococa e Rio Pardo. O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados. O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. A Loja Barão é o crediário Abre Fácil. Aqui estamos na Capitão Miguel Ferreira com a moda masculina, feminina, do bebê até o vovô. Toda a linha em calçados também. Agora, se você precisar de enxoval, nós temos também. Então vamos aproveitar. A Loja Barão são 44 anos que estamos comemorando neste mês. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para fazer aquela visita na loja, porque aqui você encontra a roupa para qualquer estação, do bebê até o vovô. Loja Barão, o crediário Abre Fácil. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Feriado prolongado. Muita gente já está de malas prontas para aproveitar o descanso junto à família, pegar uma praia, enfim, dar aquela esticada no lazer. Mas antes de pegar a estrada, que tal fazer aquela revisão no seu carro para não ficar na mão? Fim de semana prolongado. Festas, praias, uma visita familiar. E o que precisa para esta viagem? A revisão do carro tem que estar sempre em dia. Venho sempre para Minas Gerais, adoro essa região de Capitólio. E a gente veio para cá e já fiz a revisão do carro, deixei tudo em ordem para curtir bastante esse feriado. E para evitar acidentes ou algum imprevisto? São basicamente 5 itens. A gente fala pneu, que é item de segurança, freio, itens de segurança, suspensão, no caso amortecedores, itens de segurança, e óleo, trocar óleo do veículo, porque a gente já teve vários problemas aí no sentido da pessoa esquecer de trocar óleo também. Além destes itens, é preciso também... Toda pessoa na sua casa consegue verificar se está próximo da hora de trocar o produto, o pneu ou não. É simples. A gente tem aqui, dentro de cada suco de pneu, o indicador que é o TWI. Esse indicador, ele mostra o limite mínimo que tem que chegar o produto. Se esse pneu chegar abaixo desse limite, ele já corre riscos de segurança, multa também, mas o principal é a segurança, porque num estado de chuva, esse pneu não tem escoamento de água. A gente tem 2 exemplos para mostrar para vocês aqui. Esse é o pneu novo.
percebe que aqui a gente tem essa veinha, popularmente falando, né? Que é o TWI. Todo pneu ele tem a cada 15 centímetros essa linha, esse indicador. Então, seja qualquer marca, pneu nacional, importado, ele vai ter essa linha. Olha esse pneu aqui, como ele já está. Ele já chegou na linha dele. Então, é um pneu que já é um pneu perigoso, com risco de acidente. Ele não escoa água aqui, ele não tem a drenagem correta de água no veículo. Então, chegou nesse limite, está chegando próximo, você tem que trocar o produto. Sem dúvida nenhuma que é fazer a manutenção preventiva do carro, né? Então a gente vai olhar o óleo, ver os fluidos de freio, fluidos da água, vamos ver a condição do pneu e é uma coisa muito importante, é ver se o carro está balanceado e alinhado. Farol, alinhamento e balanceamento e um dos itens principais que não pode faltar. Bom, gente, é o seguinte, a troca de óleo ela tem que ser ou por tempo ou por quilometragem, então ou um ou pelo outro, ou 6 meses ou na média de 10 mil. Então, o que pode acontecer? Até fundir o motor. Tem gente que acaba de esquecer de trocar o óleo e esquece que ele vai chegar uma hora que vai secar, vai ser a borra do óleo, ele vai estar no limite mínimo e precisa ser trocado esse óleo. Então, se a pessoa esquecer de trocar óleo, além de ter os danos, consequentemente, no veículo aí a longo prazo, pode chegar até a fundir o motor do veículo. Tudo pronto? Então vamos lá. E uma boa viagem. Chegou a hora de acompanhar as principais ocorrências policiais em nossa região. Polícia investiga mulher que teria vendido sangue de gato para clínicas veterinárias. A Polícia Civil de Jaboticabal está investigando uma mulher que teria vendido sangue de gatos para clínicas veterinárias. Na casa da acusada foram encontrados 73 animais que seriam usados na comercialização do sangue. Os policiais fizeram buscas e apreenderam seringas, anotações e recibos da suposta venda, no valor de até R$ 920. Os gatos, que viviam em condições insalubres, foram resgatados e levados para um abrigo de animais. A mulher foi levada para a delegacia, ouvida e liberada. Ela negou as acusações. O caso segue agora em investigação. Caminhonete capota próximo ao presídio em Guaranésia, Guaxupé. Um acidente com capotamento envolvendo uma caminhonete aconteceu na tarde da última quarta-feira, nas proximidades do presídio de Guaranésia. O condutor do veículo que seguia de Guaranésia com sentido para Guaxupé disse ao ser atendido que havia sido fechado por outro automóvel vermelho, possivelmente um Onix, que saiu de uma estrada vicinal em alta velocidade, provocando descontrole e capotamento do seu veículo. O condutor foi socorrido e levado para o pronto-socorro de Guaxupé com ferimentos na cabeça. E o TVD Notícias fica por aqui, mas nós voltamos nessa sexta-feira com mais informações para você. Acompanhe essa edição também nas nossas redes sociais. Siga, curta e compartilhe nossos conteúdos. Assista agora Carlos Bertolucci com o programa Bons Negócios, com muitas oportunidades para você. E tem ainda o programa New Face Revita com a doutora Nicole Roque. Nós encontramos amanhã. Eu espero você e até lá. Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa.
Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie nosso chopp perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 199 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3 no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. A Megafair oferece sistema de segurança, alarme monitorado 24 horas, monitoramento de imagem, circuito fechado de televisão e sistema de segurança via smartphone. E tudo isso diretamente da central, com segurança, inovação e a mais alta tecnologia e muito mais. O sistema da Megafair é de simples e fácil entendimento para você, cliente, e pode ser acessado de onde você estiver. Com um nível de satisfação altíssimo, a Megafair busca trazer a mais alta tecnologia disponível em alarme e segurança para Mococa e região. Megafair, Rua Quintino Bocaiúva, 190, Descanso, em Mococa. Fone 3656-2027.